A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Lucas 2:8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Meu Deus, eu quero louvar o teu nome pela tua palavra, quero te louvar pelo nascimento de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por estarmos aqui hoje com a palavra de Deus aberta. Eu quero te pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Eu quero te pedir, ó Deus, que tu fales a corações e que vieram ouvir a palavra. É isso que nós queremos mais do que qualquer outra coisa. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, às vezes eu preciso confessar para vocês, eu leio a Bíblia e eu me surpreendo comigo mesmo. Eu às vezes tenho medo dos meus próprios questionamentos. Às vezes eu leio a Bíblia e eu fico com a sensação de que muitos relatos da Bíblia são fábulas. E eu já me perguntei, lendo a Bíblia, o que é que de fato é verdade e o que de fato é uma fábula na Bíblia. E quando eu leio um texto como esse que li, e eu tenho certeza que a maioria de vocês já leu esse texto uma pá de vezes. Esse é um texto da Bíblia tão batido, tão repetido, porque todas as encenações de Natal que a gente já viu em igrejas estão baseadas nesse texto. Não existe um filme que fale da vida de Cristo que não mostre essa cena que eu acabei de ler para vocês. E aí eu fico às vezes lendo a Bíblia e de tanto ler, e de tantas pessoas fazerem esquetes e dramatizações desse texto da Bíblia, eu fico pensando assim: será que a fé cristã não começou com uma fábula? Porque vamos ser sinceros, tanto os relatos do Gênesis
primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, capítulo 2, como do primeiro Natal, que são os dois textos base da Bíblia, parecem um tanto quanto fantasiosos. Às vezes eu fico pensando, será que não é uma alegoria bem primitiva? Essa cena de Deus fazendo um Adão, um boneco chamado Adão, e soprando em cima do boneco. Depois fazendo esse boneco dormir, ou esse Adão dormir, e tirar uma costela dele para fazer uma Eva. Será que os relatos do nascimento de Jesus, como esse que nós lemos hoje, anjos cantando, aquele cenário bem bucólico, uma casinha num campo, com uma estrelinha em cima da casinha, brilhando em cima da estrebaria, um burrinho, uma vaquinha. Às vezes isso não soa para nós um tanto quanto assim piegas. Eu leio a Bíblia e eu digo, será que foi assim mesmo? Como a gente tem nos cartões de Natal que a gente manda para as pessoas, cenáriozinho assim meio azulado, estrelinha com um rabo de cometa atrás da estrelinha em cima de uma estrebaria. Eu tenho essas inquietações dentro de mim e fico às vezes me perguntando a mim mesmo, se eu tenho esses questionamentos dentro de mim em respeito, em relação aos textos da Bíblia, o que é que faz com que eu, mesmo com esses questionamentos, continue sendo atraído por esses textos? Mesmo com esses questionamentos, o que é que me seduz? Por que é que eu fico seduzido por alguns textos da Bíblia? Eu, quando estava durante essa semana inteira lendo e relendo esse texto da Bíblia, eu fiquei pensando, o que eu posso, quer dizer, esse texto é tão batido, todo mundo conhece tanto a cena do presépio, da manjedoura, dos burrinhos, dos pastores, dos magos trazendo presentes para Jesus, a gente já ouviu isso tantas vezes. O que a gente tem que pensar para que a Bíblia não fique naquela categoria de fábula? De não ficar sempre remoendo no lugar comum e repetindo chavões. O que é que na mensagem da Bíblia atrai tanto? E eu fico me questionando, o que me atrai tanto? Quando eu leio um texto como este que acabei de ler para vocês, eu me questiono o porquê desta atração, dessa sedução. Então, a despeito de todas essas questões que em mim nascem quando eu estou de frente ao texto da Bíblia, eu sou atraído a ele. E o que me atrai? Primeiro, eu fico atraído pelo relato e pela mensagem de um Deus menino. O relato do Gênesis que me seduz é a possibilidade de um Deus que está pessoalmente envolvido no projeto do homem. O relato do primeiro Natal que me seduz, que me encanta, que me apaixona, não é a cena bucólica de uma casinha no meio de um campo, que seria uma estrebaria e um meninozinho
deitado nessa manjedoura, o que me atrai na mensagem é a mensagem de um Deus menino. O que me encanta na mensagem do Natal é poder dizer a esta geração que o Deus dos cristãos foi um menino. Vejam bem, me encanta dizer a esta geração que o Deus que nós, os cristãos, amamos e adoramos, foi um menino. E às vezes eu tenho vontade de pegar assim essa turma, adolescente, moçada aí de 13, 14, 15, 16 anos de idade, pegar assim pela gola da camisa, assim, um molecão desse assim que se acha muito homem, e dizer assim para ele: bicho, o Deus que nós servimos veio ao mundo não um Deus pronto, ele veio ao mundo um menino que precisou aprender sobre a sua própria divindade. Pegar um adolescente desse que se acha o dono do mundo, o rei da cocada branca, esse adolescente que está criando barba e que acha que conhece tudo do mundo, pegar ele assim pela gola da camisa e balançar ele e dizer assim: olha, bicho, o Deus que nós servimos aprendeu e você precisa aprender. Às vezes eu tenho vontade de pegar um universitário desses que está no curso de filosofia da USP, pensando e tecendo sobre os mistérios do saber e do conhecimento, e pegar ele pela gola da camisa e balançar ele e dizer assim: cara, o Deus dos cristãos nasceu um bebê, ele não nasceu um filósofo pronto, ele nasceu um bebê. Isso para mim está sendo absolutamente revolucionário nesse estágio da minha vida, confesso para vocês. Porque por muitos anos eu preguei nos púlpitos da igreja Bethesda que nós tínhamos que rejeitar a ideia de um Deus menino. Eu já preguei isso e estou revendo o que preguei. Por anos eu enfatizei que nós nos sentimos mais atraídos pelo Natal porque a gente prefere adorar um Deus que é só um bebezinho, inocente. Aí eu dizia assim antigamente: mas olha, esse bebê tornou-se adulto, tornou-se um homem. E aí hoje, depois de tantos anos, eu fico me perguntando: qual é o mais fácil? Adorar um Deus adulto ou adorar um Deus menino, criança? Às vezes eu fico me perguntando, e eu tenho cá comigo a sensação de que a humanidade prefere adorar um Deus adulto. Eu acho que hoje nós consideramos muito mais fácil adorar um Deus que nos ofereça resposta, que tenha poder para resolver os nossos problemas. E eu acho que as religiões se organizam ao redor de um Deus adulto. E aí eu fico pensando: e quando foi que Jesus deixou de ser menino? Respondam para mim, quando foi que Jesus deixou de ser menino? Quando ele fez o bar mitzvah aos 12 anos de idade, e os chefes da sinagoga vieram conversar com ele, e ele respondia:
aos questionamentos do chefe da sinagoga, foi nessa hora que ele deixou de ser menino. Que hora Jesus deixou de ser menino? Com que idade ele deixou de ser criança? Eu creio que nunca ele deixou de ser criança. E eu hoje acredito que os poderosos da sua época, o poder de Roma, o poder religioso de Jerusalém, o poder econômico da elite sacerdotal, rejeitaram Jesus exatamente porque eles queriam um Deus adulto, e ele não era. Ele foi sempre criança. E por que é que nós ficamos fascinados com a cena do Natal? O que me fascina na cena do Natal, queridos irmãos, não é essa cena do presépio que é tão bem encenada no cinema, nos púlpitos das igrejas, nas vitrines das lojas. Não é essa cena que me encanta. O que me encanta no Natal é que Cristo nunca deixou de ser criança. Ora, como é que eu sei que Jesus nunca deixou de ser criança? Porque ele mesmo, quando um dia estava pregando, disse: deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E quem não se converter numa criança não herda o reino de Deus. Então o reino de Deus não é de gente adulta. Ora, se o reino de Deus não é de gente adulta, e Jesus veio mostrar o reino de Deus para nós, ele não veio para ser adulto, ele veio para ser criança. Ele era menino, sempre. E os homens odiaram isso, porque eles queriam um Deus adulto. Eles queriam um Deus que tivesse resposta para tudo. Eles queriam um Deus que tivesse um milagre para cada necessidade. Eles queriam um Deus. E ele não, veio com um coração de menino. Nasceu menino e viveu com um coração de criança a vida inteira. Sempre viveu tão despretensiosamente como as crianças vivem. Sempre. Jesus viveu como uma criança. Tanto que ele nem se balançou com a oferta do diabo, que ofereceu para ele ser o dono do mundo. Menino não está interessado em ser o dono do mundo. O diabo mostrou os reinos deste mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado aos meus pés me adorarem. Mas ele tinha um coração de criança. E ele rejeitou essa oferta do diabo, dizendo: só a Deus adorarás e só a ele prestará culto. Então, quando Jesus veio aqui ao mundo, o que me encanta no Natal é que ele foi uma criança de coração. Ele foi menino de alma. Porque ele ensinou coisas pra gente que só os meninos entendem bem. Adulto não entende as coisas que ele falou. Ele ensinou pra gente, por exemplo, que é possível ser feliz sem precisar se vingar. Só menino entende isso, adulto não entende. Criança entende isso. Você pode ser feliz sem necessidade de vingança? Pode. E os meninos sabem disso. As crianças brigam. Um pisa no pé do outro, um dá um beliscão no outro. Passam-se 5 ou 6 minutos e os outros já estão felizes e os pais estão brigados entre si. Já vi isso acontecer tantas vezes.
Aconteceu um problema entre os nossos filhos e nós temos que resolver. Os meninos estão se beijando e os pais estão de bico um com o outro. Ensinou coisas que só menino entende. Se teu inimigo bater num lado do rosto, oferece outro. Adulto não entende isso. Falou uma linguagem que só as crianças entendem. Observem os pardais. Olhe para os lírios dos campos. Isso é linguagem de criança. Adulto não gosta dessa linguagem. O mundo dos adultos é o mundo áspero, é o mundo dos negócios, é o mundo de levar vantagem, é o mundo de ganhar, é o mundo de sobrepujar. O mundo dos meninos é despretensioso. Por isso ele tinha a singeleza das crianças. O que é que me encanta no Natal? Que o Deus que nós servimos não é o Deus bem ilustrado, não é o Deus bem polido dos bancos acadêmicos das universidades, não é o Deus bem elaborado dos arrazoamentos filosóficos, não é o Deus bem ordenado das liturgias e dos rituais das religiões. É o Deus que senta sem se preocupar com a sua reputação no meio de prostitutas e de ladrões. Jesus não tinha reputação para defender. Menino não tem reputação para defender. Então ele sentava para comer entre ladrões. Ele vivia no meio de pessoas. Ele não tinha ambições que nós, os adultos, temos. Viveu a vida inteira com o coração de criança. E as pessoas o odiaram por isso e o levaram à cruz por causa disso. Alguém já disse que os homens quiseram matar Jesus por uma única razão. Ele foi apenas Jesus Cristo. Ele não foi nada mais do que Jesus Cristo. E as pessoas queriam que ele fosse mais do que Jesus Cristo. Que ele tivesse o poder de um Hércules, que ele tivesse a habilidade de falar de um Apolo, que ele tivesse o poder de fazer tempestades que tinha Netuno. E ele era despretensioso, amigo de gente despretensiosa, que viveu num canto do mundo sem grandes ostentações, coração de menino. Isso me encanta, que Jesus tenha sido assim. Você diz, pastor, o que você fica tão atraído pela mensagem do Natal? Uma mensagem tão batida já. Em segundo lugar, eu sou atraído pela mensagem de um Deus envolto em panos pobres. O que me atrai na mensagem do Natal é que os anjos proclamaram do céu e disseram, e vamos lhes dar um sinal. Eis um sinal para vocês identificarem quem é o menino. Vocês vão encontrar um menino envolto em panos. Que sinal é esse? O anjo podia ter dado um sinal assim: vocês vão encontrar um menino levitando em cima de uma manjedoura, no ar. Vocês vão encontrar um menino recoberto de glória e de esplendor de luz. Vocês vão encontrar um bebê, 24 horas de nascido. Mas quando vocês entrarem na sala, ele vai profetizar em nome do Senhor. O menino estará deitado em um berço de ouro. Vão para um lugar assim, 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 e lá vocês vão encontrar um menino num berço de cristal. Não. Eu sou atraído por esse detalhe de que a cena do nascimento do menino é banal, como todos os nascimentos de crianças pobres. O menino estará num lugar pobre, deitado em um berço pobre, e vai estar envolto em panos pobres. Isso me fascina no cristianismo.
Me fascina no cristianismo, porque a sua origem é despretensiosa. Às vezes, quando eu vejo os cardeais lá no Vaticano, vestidos de veludo, sapatos de seda. Às vezes, quando eu vejo os pastores evangélicos trajando roupas de grife exclusivas de boutiques europeias. Às vezes, quando eu vejo os templos suntuosos e as catedrais majestosas que são dedicadas a Deus. Às vezes, quando eu vejo e ouço os assuntos que são abordados nas igrejas evangélicas, ensinando as pessoas a serem mais cobiçosas e de terem mais. Às vezes, quando eu vejo a minha própria vida e como eu sou insatisfeito com o que tenho, tão insatisfeito, porque quanto mais eu tenho, mais vontade eu preciso de outras coisas, e mais eu quero, e mais eu preciso, e mais que eu vejo em mim mesmo, vejo que o que faz Jesus ser tão maravilhoso. Irmãos, o que se faz em nome de Cristo tem tão pouco a ver com o próprio Cristo. Nós precisamos tanto para viver. E eu fico fascinado com coisas que não deviam me fascinar. Eu sou fascinado pelo mundo dos poderosos. Eu tenho inveja de pessoas que ficaram ricas com facilidade. E fico o ano inteiro esperando de Deus uma grande virada econômica na minha vida, uma virada espetacular para a igreja Bethesda. E aí eu ouço a mensagem do anjo que diz assim: vocês vão encontrar um menino envolto em panos. Isso tudo que nós fazemos em nome de Jesus tem tão pouco a ver com o Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém e que viveu uma vida tão simples e tão desprovida de ostentação. É isso que eu amo a Cristo, porque você vai ter um sinal de que Ele é o Cristo. Qual é o sinal? Uma carreata de anjos com trenós de luz. Qual é o sinal? Uma cena espetacular. Qual é o sinal? O sinal é que vocês vão encontrar um menino envolto em panos. Só isso. Tem mais nada além disso. É apenas uma criança envolta em panos. Por isso eu amo Jesus, porque Ele, tendo a glória e o esplendor dos cristais e do ouro e da seda e do veludo, isso não seduzia o coração dele. Deixa eu lhes dizer em terceiro lugar o que me atrai na mensagem do Evangelho. O que me atrai nessa cena do Calvário? Eu sou atraído pelo Deus simpático do Natal. Eu sou atraído quando essa cena e essas frases e a repetição do mesmo tema todos os anos, mas eu fico maravilhado que o Deus do Natal é um Deus simpático. Porque vocês vão encontrar o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Aí o versículo 13 e 14 dizem assim: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo:
glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Os anjos não gritavam, como outrora nós já aprendemos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Não. Boa vontade para com os homens na terra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus mostra a sua boa vontade. Ele é que mostra o seu favor para conosco, e não nós que mostramos o nosso favor para com Deus. Glória a Deus nas alturas. Assim, é como se os anjos dissessem assim: glória a Deus nas alturas, olha como Ele tem boa vontade para conosco. Olha como é o rosto de Deus para com os homens. É simpático. Olha o jeito que Deus olha para a humanidade. Ele não tem o senho franzido, Ele não tem a boca enrugada de ódio. Olha o olhar de Deus para conosco. O olhar dele é manso. Tem boa vontade no olhar de Deus para conosco. Ele é que tem favor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco, em que nós, quando não estávamos nem ligando, nem nos preocupando, Deus continuava nos querendo bem. E essa é a questão fundamental do cristianismo com todas as outras religiões. É que Deus prova o seu carinho, o seu afeto, a sua boa vontade, sua simpatia, o seu sorriso. Deus não está de bronca com a gente, Deus não está de raiva com a gente, Deus não está zangado com a gente, Deus não está de mal. Deus não está de mal com a gente, com raiva, azedo. O Natal não é os homens agradecendo que o azedume de Deus passou quando Jesus nasceu. O Natal é nós agradecendo a Deus que nunca houve azedume no coração de Deus para conosco. Isso é diferente dos deuses do passado. Os deuses dos pagãos eram deuses manhosos. Os deuses dos pagãos eram deuses que às vezes ficavam, como a gente diz lá no Ceará, de lundu. Deus acordou hoje de mal. Hoje, olha, não chega perto. Não fala com ele. Às vezes eu estou assim eu acordo segunda-feira meio chateado. E às vezes eu vou no trânsito e o trânsito está parado e eu estou azedo no meu coração. Aí eu fico pensando assim: se esses motoristas soubessem como eu estou zangado, ele não me dava esse tranco que ele me deu agora aqui, porque se eu puder me vingar, eu quebro o carro dele de barra de ferro. Às vezes me dá vontade de fazer esse tipo de coisa assim, pegar uma barra de ferro, ir no carro da frente quando o trânsito parar, e aí com barra de ferro quebrar o carro do sujeito todinho, entrar no meu carro, engatar uma primeira e ir embora. Agora você imagine eu tendo todo o poder, sendo onipotente, com esse tipo de azedume no meu coração, cuspindo fogo do céu. Aí as religiões dizem assim: quando Deus estiver cuspindo fogo do céu, ofereça para Ele as suas orações, façam sacrifícios de louvor, se flagelem, deixa correr sangue, paga promessa. E aí quando você estiver pagando as suas promessas, derramando sangue, se sacrificando, Deus olha para o nosso sofrimento e vê como a gente está disposto a se sacrificar. Aí o coração de Deus se abranda. E ao invés de derramar fogo e cuspir raio em cima da gente, Deus nos abençoa. Isso é que a religião ensina. O cristianismo diz assim: não. O coração de Deus nunca
está de azedume conosco, nunca. Hora nenhuma. Em circunstância nenhuma. Não há nada que você possa fazer que faça Deus amar você mais do que Ele já ama. E não há nada que você possa fazer que faça Deus amar você menos do que Ele ama. Pai bendito, muito obrigado pelo seu amor, a sua bondade. Obrigado, Senhor, por essa que tivemos aqui através das ondas desta rádio. Obrigado, Senhor, porque Jesus nos traz a imagem de Deus. Jesus nos traz essa revelação do Pai. Jesus nos mostra o seu amor. Por isso, Senhor, nós somos gratos. Que pessoas sintonizaram esta programação, ouviram estas mensagens e tudo que aqui aconteceu, possam ser envolvidas por esta graça, movidas pelo Teu Santo Espírito e serem contagiadas pelo Seu amor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.